do Patativa do Assaré. Você falou Sim, da minha influência, né? Como eu consegui influenciar vocês aí no Nordeste, sim, especificamente no Grangeiro, no Ceará. Quando eu cheguei lá, você tinha oitava série, nem pensava em ser professor, né? E isso me deixa sim, muito alegre de ter conseguido fazer com que vocês pudessem estudar. Esse é o meu objetivo como formadora de seres humanos, como formadora de professores. Fico muito feliz com você, com seu crescimento, o do Cícero, da Cláudia, da Keila, do da Nelson. Keila, do Nelson, né? Inclusive sou madrinha de casamento dos dois. E assim, muito feliz de terem terminado a universidade com toda a dificuldade que a gente sabe que tem de transporte e também de logística, né? Para que vocês pudessem Sim, sair da cidade de vocês e pudessem estudar. A gente sabe que não é nada fácil. Minas Gerais é um país imenso, é um estado onde nós temos aqui vários sotaques, várias diferenças regionais. Imagina quando se trata do Brasil. E é isso que a gente quer trazer na live, esperança, esperança de superação. E vocês, sim. para mim, são a marca dessa superação, tá, Júnior? Tá. Então, E vamos você aproveitar que a internet... eternamente. Eu gostaria de relatar aqui, porque nós estávamos com um probleminha, mas agora, há 20 anos atrás, professora, você veio para o município que hoje é o menor do Ceará, isso dentro do contexto de Brasil, e você veio, claro que em nome da Universidade Federal de Uberlândia, em nome do governo federal, do Alfabetização Solidária, mas você, na sua bagagem, você trouxe algo que o professor tem que ter. Amor, empatia. Você se colocou no nosso lugar e você foi esperança. Você foi esperança para quem morava no sítio, você foi esperança para quem era filho de agricultor, você foi esperança para muita gente que não sabia nem o que ia ser na vida. E hoje os frutos estão aí. Eu sou um aprendiz, um eterno aprendiz, sou eterno, a palavra que resume aqui é gratidão, e eu acho que nessa live nós vamos demonstrar aqui que nós precisamos ser inspiração na vida das pessoas. E você foi minha inspiração, você foi inspiração para muita gente que hoje trilha, juntamente com a gente que sonha por um país melhor e por educação melhor e faz educação. Então, muito obrigado. Você sabe da nossa gratidão com você. E isso é o que nós aqui, o que gostaria de externar. Eu fiquei altamente emocionado no seu convite, e isso é a prova que nós estamos no caminho certo e que nós podemos fazer a diferença. Você é um ser humano de um coração gigante. Seu legado vai ser eternamente. Né? Você deu esperança aonde não brotava nada, aonde não se dava fruto. E os frutos estão aqui no Ceará fazendo a diferença, e sei que o meu sentimento é de todos aqueles que passaram por sua vida e que você passou por nossas vidas. Em nome do Grangeiro, eu sou um filho do Grangeiro, eu hoje resido em Juazeiro, mas sou eternamente grato por aquelas pessoas que não sabiam ler e escrever, que você trouxe à luz. Nós fomos a fonte de inspiração. Lembro da nossa experiência e vivência dentro do campus da Universidade Federal de Uberlândia, há 20 anos atrás, tinha coisa que para nós era algo que nós não imaginássemos que tinha e que íamos viver, e nós vivemos tudo isso, e sei do seu sentimento e da sua alegria e da sua empatia de querer que a gente se transformasse. Muito obrigado. Então, eu fico muito feliz com isso, de vocês conseguirem, né, apesar dos desafios, crescerem de forma tão bonita. E aí, nós passando essa primeira apresentação, né, para que as pessoas pudessem te conhecer e saber de onde você veio, seria bacana a gente recuperar aqui o tema de hoje, que é Sim, alternativas pedagógicas em tempos de pandemia. O Júnior separou 3 momentos para a gente poder conversar, e ele vai começar a falar um pouquinho da LDB, e a gente conversou isso hoje, né? A educação para todos, a equidade, o que é isso? Igualdade, porque o Brasil é tão difícil para que a gente consiga enxergar todos no sentido literal da palavra.
Nós sabemos que a educação é para alguns, é para os privilegiados, e hoje nós somos uma classe de privilegiados. Nós não somos mais parte desse todos. É um Brasil imenso que não sabe ler e escrever, e que nós precisamos, Júnior, assim como eu consegui influenciar vocês, vocês precisam influenciar outras pessoas. É assim que se faz rede, é assim que se faz formação no Brasil. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre as alternativas, o que nós temos na LDB, o que a gente tem aí no Ceará, que marca um pouco a escolarização dos nossos alunos, e aí vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Então, o tema, olha, tem gente perguntando do tema. O tema de hoje é alternativas pedagógicas em tempos de pandemia. Nós vamos fazer uma continuação da live que eu fiz semana passada com o Juliano, onde discutimos as alternativas das escolas. Juliano é de Tumbiara, de Goiás. Nós discutimos alternativas, o que ele tem feito como gestor e professor. E aí o Júnior agora vai trazer para a gente aí algumas coisas que ele tem experimentado na educação à distância. Vamos lá? Professora, quando a gente fala de inclusão, o papel do professor primeiro é de empatia. Eu acho que a gente começa a incluir pelo amor. E o professor, ele é fonte de amor. No artigo 3º, inciso 1º da LDB, que trata sobre os princípios da educação, lá no inciso 1º, ele vai falar que nós precisamos, enquanto escola, e aí eu me coloco, eu sou o professor, e é o professor que está lá na ponta, eu falo isso da educação básica, do nível superior, ele vai falar de igualdade de condições de acesso e permanência. E aí é muito interessante a gente se respaldar no que a legislação brasileira fala, para a gente falar no tempo de pandemia. A pandemia, nós sabemos que ela inclui, mas nós temos que pensar naqueles que ainda não se incluíram. O jornal O Povo, dia 11 agora de maio, aqui no Ceará, ele traz um dado para a gente, um dado estatístico, que mostra que 40% dos nossos alunos, ainda daqui do Ceará, ainda não têm acesso, como deveria, aos recursos tecnológicos, à internet, a um celular, a um aplicativo educacional, ou a mesmo a um site de pesquisa. E isso tem colocado para a gente uma reflexão, Até que ponto nós podemos minimizar, que o aluno ele adentre a esses recursos tecnológicos e que seja garantido aquilo que também está na LDB, que vem respaldado na Base Nacional Comum Curricular, que vem respaldado no DCRC, que é o nosso documento curricular referencial do Ceará, que é a garantia do direito do aluno a aprender. Quando a gente tem 40% que ainda não têm acesso a esses recursos tecnológicos, e como nós estamos na EAD, na educação à distância, nós temos que pensar de que forma nós temos que chegar naqueles alunos que ainda estão excluídos pela globalização e pelos recursos tecnológicos. E uma das alternativas que nós vamos trazer aqui hoje são sugestões, são reflexões a partir das vivências que eu tenho aqui no Ceará, e isso vai ser muito salutar para o Brasil todo. Nós gostaríamos aqui, professora, de mandar um abraço. Pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, o Grangeiro está com a gente, Várzea Alegre, o Ceará, cidades vizinhas, Várzea Alegre, Nova Olinda, Uberlândia, Minas Gerais, e isso é muito gratificante nós podermos, com as variações linguísticas, com os sotaques regionais, fazer essa troca. E aí, professora, quando a gente fala de igualdade de condições de acesso, nós precisamos garantir. E aí, muitas experiências têm sido vivenciadas. O que nós vamos colocar aqui é compartilhar a experiência que já pode ser vivenciada por outros municípios, por equipes de secretaria municipais de educação, por escolas. E quando a gente fala dessa questão da igualdade de condições, é pensar no todo, é pensar que todos os nossos alunos, eles têm que ter aquilo que é garantido em lei, o direito de aprender, e aprender de forma integral. Quando eu falo aqui na aprendizagem de forma integral, eu não estou falando de escola, que aí tem pessoas aqui do Ceará e nós temos as escolas de tempo integral. Escola de tempo integral é diferente da educação integral. A escola de tempo integral é aquela escola que o aluno entra às 7 da manhã,
sai 5 da tarde, faz, além da base comum, ele vai fazer um curso técnico. A educação integral é aquela que realmente o aluno aprende para a vida, é aquela que o aluno vai desenvolver habilidades e competências, é aquela que o aluno vai ter prazer de ir para a escola e que vai se transformar como cidadão social. Então, o que a gente consegue, Júnior, pensar, né, nesse momento de pandemia, nós conversamos um pouco disso hoje, é que nós estamos um pouco atrasados enquanto universidades, algumas universidades do país não deram o lugar devido à EAD, o lugar que ela merecia, a formação que ela merecia. E agora estamos correndo atrás do prejuízo. Estamos em isolamento social e estamos a duras penas ter que aprender como fazer com que esse conhecimento chegue aos alunos, como fazer com que esse conhecimento tão importante para a humanidade chegue aos professores, como é que vamos fazer para nos preparar e preparar nossos alunos. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Como Sim. é que vamos planejar, e nós sabemos que aquela ideia que nós tínhamos, que AD ou qualquer tipo de aula remota, online, era fácil, sabemos que é muito mais difícil o planejamento, e nós vimos aqui hoje, né, que a conexão cai, o som não dá certo. Então, assim, os desafios para essa nova concepção de aprender são muitos. Então, assim, vamos ter que recriar a nossa zona de segurança, que era o presencial. E tem uma coisa que eu não tinha tanta certeza, Júnior, é que esse modelo de formação, né, via live, elas vão continuar depois da pandemia, porque descobrimos que podemos nos conectar muito mais, e com o que precisamos aprender é a qualidade desse som, a qualidade da imagem, a qualidade do material que nós preparamos, né? Uma semana precisa chegar aos professores. Então, esse é o nosso grande desafio, acho que é disso que nós vamos conversar agora. Sim. A Kênia, né, ela coloca aí que ela percebe que nos currículos das universidades faltava, como você bem relatou, que faltava espaço para disciplinas voltadas para as tecnologias e para a educação à distância. A Diana Colassa, de Vaze Alegre, uma amiga muito especial que eu tenho, ela coloca que precisa ter a formação do professor. E aí eu vou para um ponto que isso vem à tona, né? Que você é formadora de professores, eu trabalho aqui na Regional, na CRED, como também formador, e o que a gente precisa é que venha uma reflexão aqui muito forte. O nosso aluno, ele precisa ser incluído, mas eu também, enquanto professor, nós, enquanto professores, precisamos também nos incluir. E aí passa para uma reflexão que é primordial. A formação continuada, a formação permanente. Nós sabemos a turbulência que passa o nosso país. Nós tivemos já incentivos, em alguns momentos, para formações mais ativas, mais pertinentes, mas o professor ele também precisa se ajustar e estar incluído. E eu só vou me incluir quando eu tenho domínio, quando eu tenho conhecimento, quando eu junto teoria prática, quando eu estou dentro do processo. O professor precisa estar dentro do processo, construir. Né? Semana, Júnior, essa semana eu escutei uma professora falando disso que você está falando, pertencimento. É muito difícil a gente pertencer a essa nova modalidade, né? E aí vem uma reflexão, porque a escola é para a vida e nós temos que ser referência. Quando eu, enquanto professor, tenho uma formação na área de tecnologia, dos recursos tecnológicos, de mídias digitais, isso vai servir para a minha vida, isso vai servir para a minha casa, isso vai servir para ir num banco e utilizar o caixa eletrônico, saber
operar algo, né? Então, assim, uma das reflexões que eu faço aqui, e que é permanente, é que nas escolas, Sônia, mesmo distante, no interior, elas já têm laboratório escolar de informática, mas vem uma reflexão acerca da nossa prática. Eu li um artigo recente de uma professora da Universidade do Ceará, e ela falava dos desafios tecnológicos no Brasil, e ela dizia que na escola ainda nós temos muita questão de vou levar o aluno para o laboratório de informática, mas quem planeja essa aula é o professor do laboratório de informática. E não é só ele. Eu, enquanto professor, eu, enquanto escola, se eu sou professor de língua portuguesa e meu aluno vai para uma aula no laboratório de informática, essa aula tem que ser planejada em conjunto, as ferramentas que serão utilizadas, e isso é um grande desafio. Eu coloco aqui como desafio para todos nós. As ferramentas tecnológicas, formações continuadas, a gente buscar sempre, e é necessário, porque a pandemia ela vai deixar esse legado. Ela vai deixar um legado de que a EAD está presente. Recente saiu dados estatísticos que comprova que a educação à distância ela já superou as aulas presenciais no Brasil, e cabe a nós se incluir dentro desse contexto, porque senão nós vamos ficarmos para trás. E o nosso desafio, o professor nunca fica para trás. O professor tem que estar à frente, porque ele é líder. Ele é quem traz esperança e ele é quem faz acontecer. Sem dúvida. Tem alguém que falou que o digital é um caminho sem volta. E agora nós precisávamos, né, ter essa parada brusca para nos descobrir no digital. Então, assim, nós estamos tendo, o Brasil todo, com os pesquisadores, estão discutindo os conceitos da EAD, os conceitos do digital, os conceitos da aula remota, e nós professores, precisamos nos apropriar desses conceitos para sermos melhores, como seres humanos, para não ser escravo do digital, e para que a mensagem, o conhecimento, que é o que nos une hoje, ele possa chegar de forma limpa, transparente, e que as pessoas possam fazer bom uso desse conhecimento. Eu também acho que o digital é um caminho sem volta. Tá? E aí, assim, agora, que forma nós vamos dar a esse digital, Júnior? Eu acho que é o nosso grande desafio, né? Por isso que conversamos tanto aqui sobre as possibilidades. Quais as possibilidades que nós temos diante da nossa limitação de fazer com que as crianças, os jovens e os adultos continuem pensando no sentido escolar da palavra, continuem aprendendo, continuem construindo conhecimentos. Esse é o nosso grande desafio. O primeiro foco é o professor estar preparado para utilizar essas ferramentas tecnológicas como viés pedagógicos. Os nossos alunos, eles interagem muito e chegam além da gente. Eu digo isso porque eu sou professor também do Ensino Fundamental 2, e nossos alunos, eles dominam claramente as ferramentas. Mas nós, enquanto professores, precisamos levá-los a usá-lo de forma didática, onde o conhecimento adentre e eles possam, a partir dessas ferramentas, adquirir competências e habilidades. Eu vou relatar aqui experiências que nós estamos vivendo, que eu vivencio aqui no Ceará, e que nós, professores, e isso vem para acrescentar. Nós, professores, somos craques em querer receitas prontas, em querer algo prático, e aqui eu espero contribuir para o Brasil, para São Paulo, para o Ceará, para as cidades aqui vizinhas, para vocês entenderem o que está acontecendo. O Estado do Ceará, através da Secretaria de Educação, eu falo isso como formador da CRED, que a gente chama CRED, Coordenadoria Regional, para o Brasil inteiro entender, é uma coordenadoria regional que descentraliza e atende municípios. Ele já tem um sistema integrado, o SIG, Sistema Integrado Gestão Escola, que nesse sistema ele já tem ferramentas, ele tem uma plataforma que era para o professor interagir com o aluno. Claro que já tinha a ferramenta lá disponível há muito tempo, mas não era tão utilizável como agora, né? E essa plataforma, ela serve, o professor, ele posta atividade, ele posta
vídeo, ele posta material complementar de apoio e tem um acompanhamento da equipe pedagógica, o coordenador pedagógico, ele acompanha todo esse processo. Júnior, mas para aqueles alunos que você diz que ainda não estão incluídos nas mídias digitais, o que é que a escola está fazendo, o que é que o Estado está fazendo? A escola está criando alternativa com aplicativos, seja WhatsApp, Facebook, Instagram, e aí o aluno que não tem diretor que tem uma moto, pega o carro dele, leva essa atividade com muito cuidado, com máscara, e leva na casa do aluno. Então, a gente está vendo que está se criando possibilidades. Nós temos alunos muito com situações vulneráveis, situações críticas, mas que a gente percebe que tem uma vontade. E isso é ter visão de gestão, isso é ter amor no fazer pedagógico, isso é querer que realmente a educação ocorra de forma integral. Saindo do contexto Ceará, a gente vai ver, eu vou falar de uma experiência que a Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte criou, né, de forma muito hábil, ágil. Criou-se uma plataforma que depois você pode verificar lá. Criou-se uma plataforma, como sempre, tudo no Juazeiro, na terra do Padrinho Padre Cícero. O nome da plataforma é Plataforma Padre Cícero, e essa plataforma ela tem um viés pedagógico também. O professor ele posta lá atividades, vídeos, aulas, material, atividades, e o aluno ele também acessa esse sistema, ele tem um login, e ele fica interagindo com o professor, claro que com acompanhamento pedagógico. O aluno que não consegue isso vai para as redes sociais, para o WhatsApp, e também está tendo um acompanhamento permanente, e o professor está indo. Uma das coisas que eu achei muito legal, para não estar todo dia em contato com o aluno, se monta o material da semana toda, o professor forma como se fosse uma apostila mesmo, e alguém leva na casa daqueles alunos que não tem. O Crato também faz essas mesmas alternativas. Eu sou professor, eu sou formador do sexto ao nono, e eu gosto muito de vivenciar teoria e prática. Eu estou dentro de sala de aula. Porque quando a gente se discute educação, professora Sônia, nós temos que viver o processo. É muito difícil se falar quando está fora. Para a gente falar se apropriando mesmo, sabendo da realidade, você está dentro. Então, eu sempre quis estar dentro de sala de aula, para mim entender como acontece o processo, para a gente testar, provar, reprovar, entender os porquês. E aí, isso tem sido muito positivo. Então, o Crato também ele tem uma plataforma de material para o professor, ainda não foi disponibilizado uma para o aluno, mas isso tem sido muito salutar e tem dado resultado. Ainda é um processo, estamos caminhando de forma leve, suave, acreditando que deu certo. E o mais importante, a gente se colocar no lugar do aluno e querer, e são grandes os desafios. Entender, eu fico me perguntando, né, como nós iremos avaliar? Nós precisamos dar feedback. Eu estou pedindo que meus alunos, eles guardem todas as atividades, copiem todas as atividades, porque quando a gente voltar para a sala de aula, nós precisamos voltar, dar um feedback. Nós trabalhamos aqui com material estruturado, que também Minas Gerais, mais uma vez, contribui de forma significativa para o Ceará. Nós temos o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica, o SPAES, e ele nada mais é aplicável e trabalhado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pelo CAED. E isso tem sido muito positivo, tem trabalhado com descritores, tem colocado nós, cearenses, com todo orgulho, num patamar de referência de educação para o Brasil. E nós estamos aqui, eu acho que o importante é essa troca, nós podermos estar trocando figurinha e aprendendo com os outros. Então, você tocou num assunto muito importante, que é a avaliação. Muitos professores têm pedido para a gente discutir. Nós ficamos em dúvida se chamaríamos a avaliação primeiro, a gente achou que dava para esperar. Nós temos dois temas que os professores estão pedindo muito. Como avaliar em tempos de pandemia, neste momento, porque o depois, o presencial, nós já sabemos como fazer quando nós estamos com os nossos alunos. É esse momento que algumas escolas estão obrigando os professores a avaliar seus alunos. Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar também sobre a nossa saúde emocional, afetiva, cognitiva, sobre as marcas
que a pandemia vai deixar em nós professores. Tanto as questões negativas que precisamos correr atrás para superar e transformá-las em superação, porque a vida é isso, né? Todo dia agradecemos por estar vivo, agradecemos por não estar doente, mas emocionalmente, muitos professores estão enfrentando barras muito pesadas, seja no campo afetivo, ou seja no campo cognitivo, ou no campo racional, e vamos conversar com profissionais da área para poder dar esse conforto para nós, Júnior, estrutura, porque nós não damos conta sozinhos de todas as áreas, e o objetivo das lives é isso, a gente vai buscar profissionais diferentes para ajudar a gente a pensar, tá? Uma coisa que você falou, a história da avaliação, inclusive, nós vamos depois conversar isso mais para frente, porque o CAED da Federal de Juiz de Fora, que é o centro de avaliação, e isso esparramou no Brasil todo, nós vamos ver se a gente consegue uma pessoa, um estudioso da área, que nós temos pontos positivos e negativos dessa avaliação em massa, né? E é preciso entender que o professor tem autonomia, ele conhece seus alunos, ele é o dono da sala. Esse é o empoderamento que precisamos dar ao professor. Eu vou aguçar aqui, eu sei que vai vir um profissional e o que é bom, você está sendo muito feliz, porque a gente está dando sequência nas lives, olha, 2 temáticas aí já afloradas, mas eu vou colocar aqui só um viés de avaliação, que é algo que me inquieta, algo Sim. que me tira do sério enquanto professor. Quando a gente fala de avaliação, vou pedir a meus colegas professores, se coloque no lugar do aluno. Ouvi uma vez que por trás de um aluno problema, sempre tem um grande problema. Quando a gente fala de equidade, o que é equidade? Nem todos nós tivemos as mesmas condições e os mesmos acessos. Mas nem por isso nós vamos ficar para trás. Nós, enquanto professores, precisamos criar estratégias e alternativas de superação, de conseguir levar aqueles que têm mais dificuldades a se igualar àqueles que têm mais habilidades. Aqui eu não estou falando de saber mais ou saber menos. Estou falando de despertar habilidades, competência, e eu não posso avaliar uma turma 100% da mesma forma. Cada um tem seu ritmo, cada um tem suas bagagens. Experiências sociais, nós não podemos esquecer o grande Paulo Freire, que eu sei que você é fã como o Brasil todo. Um abraço aí para uma pessoa aí que entrou, o Muricy, se não me engano, lá de Alagoas. Olha como nós estamos chegando longe. Sim. E entender que cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo, nem todos tiveram acesso às mesmas oportunidades, nem todos tiveram acesso à educação de qualidade, mas nós vamos criar condições, equidade para fazer com isso. E aí, com certeza, o grande especialista que você vai trazer vai dar continuidade e vai dar show. Então, eu acho que a gente podia já começar a entrar nas alternativas, nas propostas que você está experimentando, as que você conhece mais. Juliano falou um pouco disso, né? E você recupera algumas coisas muito importantes que vai acalentar muitos professores. Eu gostei muito da nossa conversa e da forma como você domina, né? Hoje o mundo aí da tecnologia e da EAD. Então, assim, isso para pais também. Nós não temos só professores na nossa live, nós temos pais, nós Sim. temos alunos do curso de pedagogia que estão, né, comentando conosco a importância desses momentos. Então, as alternativas que você apresenta dos jogos e de tantas estratégias, eu acho que a gente podia gastar um pouco mais de tempo pensando aí nelas, né? Com certeza. Sônia, antes de entrar nas ferramentas que eu vou compartilhar aqui, que muitos já fazem, eu trago uma reflexão também para a postura do professor mediador. Nós descermos do salto, né, quando a gente se fala em inclusão, vou voltar aqui, nós estamos falando de inclusão de digital, mas tecnológica, nós precisamos entender que nós somos mediadores de processo.
E eu vou começar, né, eu trago aqui 6 ferramentas de proposta de trabalho que pode ser utilizada dentro de sala de aula por todos nós, enquanto professores em tempo de pandemia, e também para os pais. É muito importante, a educação é escola, família e comunidade, sociedade, até porque nós preparamos sujeitos para a sociedade, e é importante a gente refletir as práticas que a escola tem e até onde elas vão chegar, para a gente entender que escola nós temos e que escola nós queremos. A primeira que eu vou falar aqui é sobre filmes e vídeos, né? E aí, muitas vezes, quando a gente fala de filmes e vídeos, eu vejo que uma das coisas muito positivas, eu ministrei uma disciplina aqui na faculdade agora em Nova Olinda, e era sobre os recursos tecnológicos. Eu propus um desafio para alunos que não sabiam nem ligar um computador, um celular. E a proposta no final foi eles terminarem produzindo uma aula, um vídeo, utilizando alguma ferramenta tecnológica. E eles deram um show. É tanto que quem quiser ver, pode me seguir, a gente depois, o bom das lives é que a gente continua com essa conversa leve, suave, depois tem minhas redes sociais, meu Facebook, professor Júlio Fernandes, e uma das coisas que eu trago aqui, que eu acrescento dentro da proposta de filmes e vídeos, é nós interagirmos com aqueles alunos que têm habilidades para que eles também possam estar produzindo e debatendo o conteúdo de sala de aula. Ele postar no grupo, que uma das formas que nós criamos aqui foi criar grupos por turma. Então, nós temos um grupo do 8º ano. Então, os próprios alunos, né, nós temos experiência significativa aqui no Ceará com a aprendizagem colaborativa, né, atividades colaborativas que o aluno ele é sujeito, que o aluno é quem. Então, quando a gente pensar em vídeo, o professor também tem que parar de ter medo. Ai, meu Deus, eu acho que para você foi um desafio fazer uma live, mas nós estamos aqui. Para mim também deu um friozinho na barriga com a doutora Sônia. Meu Deus, o Brasil todo. É um desafio. Mas nós precisamos acreditar no nosso potencial, nós precisamos entender que, olha a contribuição que nós estamos dando aqui aos nossos pares, para a educação, para o contexto social, para o momento que nós estamos vivendo. Então, o aluno precisa ser protagonista. E quando o aluno, para uma das formas, é colocar aqueles alunos que têm habilidade, aí você diz, e os que não têm? Nós vamos começar por os que têm, vamos chegar àqueles que não têm. Eles interagir com eles discutir a questão que tem dúvida, ele discutir com um colega, mandando um áudio, mandando um vídeo. Isso é o despertar do fazer pedagógico. O segundo ponto são as redes. Outra ferramenta que eu trago aqui são as redes sociais. O WhatsApp, o Facebook, para a gente estar nessa interação, o professor interagindo, o aluno discutindo a questão, o aluno, porque muitas vezes, como é que eles fazem? Manda para mim, professor, está certo? O enunciado foi respondido corretamente? Eu digo, aí eu já monto grupos, envia a foto para o seu colega que está em casa, que tem acesso ao WhatsApp, Facebook, e discuta com ele, veja com ele qual foi a resposta dele e por quê. E o bom é você fazer com aqueles que marcaram opções erradas, que dá divergência na questão, porque eles com eles vão interagir, e isso é aprendizagem, é troca de conhecimento. Isso é novo conhecimento. E uma coisa, nós precisamos ter uma escola que seja atrativa e que o aluno tenha prazer de estar nela. E aí ele vai se sentir importante. Olha como eu estou me sentindo aqui importante. Brincadeira, viu, professora? Não, top, importante, né? E olha, você está trazendo uma contribuição da qual nós acreditamos muito, que é fazer o aluno pensar. E é assim que aprendemos. Porque na escola tradicional, a nossa tendência é de imediatamente dar a resposta certa. O aluno errou, ele pergunta e nós, marque a letra B. Não, você está fazendo, isso é bacana, procure o outro colega, o que esse colega pensou, e aí eles vão conversar entre eles e vão chegar à conclusão. Juliano trouxe uma sugestão semana passada, que fica muito mais caro para um aluno baixar um vídeo do YouTube. E aí ele está baixando para que os pais gastem menos dados. Então, olha que bacana. Eu não tinha pensado nisso. Por quê? Porque nós precisamos nos colocar no lugar do outro para poder criar alternativas. Então, olha que bacana. Acho que o Juliano deve anotar essa sua, assim como nós anotamos a dele. De baixar os vídeos. Que é essa que você devolveu para os alunos, para que eles pudessem chegar ao consenso
E a resposta não precisa ser hoje, ela pode ser trazida amanhã. Com certeza. E na escola tradicional, a nossa resposta é marque A, marque B. Eu assumo o papel nessa postura, nós professores assumimos o papel não de dono da verdade, mas de mediador. Sim. De não dar a resposta pronta. O outro ponto, Sônia, são as gamificações, que são os games, que aqui é o xodó deles, né? Que aí é trazer competições, é trazer essa interação, é fazer com que eles tenham prazer de estar lá, é fazer com que eles percam o desejo de estar só nas redes sociais batendo papo, ou não tendo a finalidade pedagógica. E aí eu trago uma sugestão para professores que eles podem, um site bem simples. Gostaria aqui de mandar um abraço para minha amiga formadora também da Credidac. Ela é formadora de Campos Sales, trabalha aqui. Eu liguei para ela, eu digo, olha, eu já conheço, mas você é da matemática, eu falo da língua portuguesa, me diz aí. Ela disse, olha, Júnior, nós temos um site que ele é simples, ele já tem jogos, atividades montadas, jogos, quiz, e o nome é Racha Cuca. Olha o nome, bem sugestivos. E lá já tem atividades elaboradas, competitivos, saudáveis, que pode estar interagindo para o aluno, pode estar montando o grupo e dizendo, olha, o desafio está aí, vocês 4, 3 de casa mesmo, um interagindo com o outro, vocês vão resolver a situação, problema e atividade. O outro que eu gosto muito são dos quiz, que quem tem o Google Forms pode elaborar os próprios quiz, e não só questionário, mas avaliações, que aí o aluno vai marcando e já vai chegando direto, o próprio sistema ele já disse se o aluno acertou, se o aluno errou. Eu gosto muito também de elaborar essas questões em cima dos descritores, do SPAES, que aí nós somos conhecedores e nós precisamos conhecer nosso aluno. Nós já vamos trabalhar questões que, até março, nós sabíamos que era a dificuldade do aluno, aquilo que ele tem mais dificuldade, e nós vamos estar dando essa continuidade, porque quando tudo isso passar, e a gente voltar, eles vão chegar tranquilos, leves, a gente vai continuar com o trabalho e vamos estar retornando. O outro ponto são livros digitais, e eu trago aqui também para o aluno. Mas algo que foi muito positivo aqui foi nossa reflexão a respeito do papel do professor enquanto formador, enquanto se apropriar de conhecimento. Nós temos muitos livros disponíveis, digitais. Eu desenvolvi, depois eu posso compartilhar com você, um projeto que o nome é Parada da Leitura. Eu desenvolvi, passou aqui na Globo local, foi para a Câmara Municipal de Vereadores, e é um projeto, depois que a gente pode interagir, que não se gasta um centavo dentro da escola, e que todos leem. Leia a merendeira, a proposta ela é integrada, ela é contextualizada, ela faz parte do currículo da escola. Uma vez por semana, a escola para numa aula, terceira aula, nos espaços diferentes de sala está acontecendo geografia, matemática, educação física, e todo mundo para ler. E para ler, professora, não é aquilo que o professor gosta, não é aquilo que o professor impõe, é aquilo que o aluno gosta. Ele escolhe o que quer ler. Professor, eu sou evangélico, eu posso trazer a Bíblia para ler? Deve. Professor, eu gosto de mensagem reflexiva, traga. Professor, eu gosto de Carlos Drummond de Andrade, perfeito. Porque nós temos que pescar esses alunos, torná-los leitores e mais. Nem todos têm acesso a um livro, a um texto, e isso é que é importante. Então, livros digitais, a partir do que a gente gosta, e nós, professores, se apropriarmos cada vez mais e nos prepararmos mais. Não para mostrar que sabemos mais, para mostrarmos que estamos dentro do processo. Né? O outro ponto são avaliações e atividades. Pode falar? Jônia, nós temos 5 minutos para o Instagram mandar a gente embora. Ele fecha automático. Tá bom, já está terminando. E aí, eu quero muito ouvir a poesia, hein? Tá bom. A avaliação online, que são os quiz, e pesquisa em tempo real, que são aquelas pesquisas de busca em sites livres, que nós precisamos ter uma reflexão, que meu aluno, ele tem que ter uma orientação didática, pedagógica, para não chegar lá e acessar o que ele quer da forma que ele quer. Uma pesquisa em tempo real, dirigida, com finalidade pedagógica, onde o foco seja a aprendizagem, e a aprendizagem sempre que contribua para a minha prática. E aí, professora, antes de finalizar, eu trago aqui, né, algo que vai nos representar. Gostaria de agradecer a todos, primeiro a você, que foi me sentir, eu estava com frio na barriga, mas me senti muito à vontade.
Por mim, nós passaríamos a noite toda conversando, discutindo a educação, mas eu vou terminar essa live algo bem característico nosso, mostrando realmente que nós somos um povo que luta, que acredita, que temos desigualdades sociais, sim, que vim do sítio, tive pai agricultor, estudei indo para Grangeiro a pé 6 quilômetros, mas eu acredito na educação, e a educação transformou minha vida, a vida de minha família e a vida de todo mundo. E eu termino assim, professora. Eu sou de uma terra em que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer, da terra querida que a linda cabocla, de riso na boca, zomba não sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Patativa do Assaré. Nossa, muito bem. Parabéns, Júnior. Olha, você me surpreendeu, tá? Vou falar para você que você falou que também estava com um friozinho na barriga. Eu também fico. E ao fazer os convites, esperando que vocês aceitem, que vocês preparem, e estou assim, muito feliz, muito feliz. Acho que quem ficou conosco hoje também está feliz. Foi uma delícia te ouvir, estava com muita saudade aí do Ceará, né? A gente normalmente vai aí 3 vezes por ano, esse ano acho que não vamos nenhuma vez. E da próxima vez eu quero ver de perto para dar um abraço, viu? Vamos sim, nós vamos dar muitos abraços, tá? Muito obrigado. A sua reflexão foi importantíssima, eu amei, acho que os professores também, as sugestões de jogos. Precisamos dominar mais esse campo, tá bom? Um grande beijo, Júnior, para você, para sua família, para os meninos do Grangeiro, para o Astro de São Paulo. O Astro falou que se eu não mandasse beijo para ele, ele nunca mais via as lives. Não dá tempo da gente mandar beijo para todo mundo. A Marisa de Araguari tem assistido toda semana.